É um privilégio mulheres e homens poderem partilhar este planeta azul nesta época de rápida evolução social e tecnológica. E apesar dos enormes desafios com que nos deparamos, nunca houve melhor altura para ser humano. Nunca houve melhor altura para fazer a diferença. Todos conhecemos mulheres com percursos únicos e feitos extraordinários, porque têm estado afastadas das esferas de poder e de decisão. Sou Cristina Silva Ferreira, geógrafa e apaixonada por compreender este mundo em que vivemos. E na coleção que inauguramos com as europeias, vamos à procura de mulheres que nos inspiram. Mulheres que se destacam pela sua ação, que nos contagiam pelo seu exemplo e que, sobretudo, nos encorajam a agir. O meu nome é Maria Lúcia Amaral, sou provedora de Justiça de Portugal, sou professora universitária. Maria Lúcia Amaral, Bom obrigada por aceitar este convite. Nada. O que é ser provedora de justiça? Bem, vamos ver se eu consigo resumir e sintetizar. Mas ainda bem que me pergunta, porque pelo menos nós, os portugueses, temos um muito deficiente conhecimento das nossas instituições. E o provedor de justiça em Portugal é uma instituição muito, muito marcante. Primeiro, é muito antiga. Começou antes da Constituição, em 1975. Havia um enorme consenso na altura, apesar de tanta divergência sobre tanta coisa, um enorme consenso sobre a necessidade de ter esta instituição em Portugal, que já existia em muitos países da Europa, com outro nome. O nome é um nome esquisitíssimo, Ombudsman. Vem do sueco, onde a coisa começou. E para que é que existe? E normalmente é conhecido assim, nós em português demos-lhe o nome de provedor de justiça, mas o nome internacional, o nome europeu, é Ombudsman. Que significa? Em sueco significa aquele que ouve. Interessante. Aquele que ouve. Quem é o Ombudsman? O Ombudsman ouve. Ouve, isto é, ouve os cidadãos. Recebe queixas dos cidadãos contra ações ou omissões dos poderes públicos e trata essas queixas, procura para elas resolução, embora não tenha nenhum poder coativo, nenhum poder decisório. Isto é aquilo que ele propõe, o que ele decide, não tem a força das decisões administrativas, não tem a força das sentenças judiciais. O Ombudsman é, desde que nasceu na Suécia, aquilo a que nós em direito chamamos soft law. Soft não por ser fofinha e macia, mas por ser law, direito, sem poder coativo. O que significa que esta instituição, como disse, nasceu na Suécia, propagou-se a toda a Europa e a todo o mundo. Na União Europeia há um provedor de justiça europeu que nasce desta matriz comum e, portanto, aquilo que nós todos, em todos os países fazemos é isto mesmo, receber queixas dos cidadãos de forma universal, informal e gratuita. Qualquer pessoa pode dirigir-se ao provedor de justiça com uma pretensão, invocando, no entanto, um problema com os poderes públicos. Se um cidadão se der mal com a mulher e se me queixar a mim por causa disso ou isso, já não posso fazer nada. É uma relação entre privados, têm de resolver o problema, o conflito por outra via. Agora, se tiver um motivo de queixa de qualquer ato dos poderes públicos, poderes administrativos, autoridades administrativas, queixa-se ao provedor de justiça e o provedor de justiça procura uma solução, sendo, no entanto, que a procura através da persuasão, da recomendação, da influência junto à administração. É isto, basicamente, o que faz. E é muito importante ter partilhado connosco essa imagem, a proveniência, porque muitas vezes sabemos que são expressões e são instituições que todos ouvimos falar e por vezes muitos não sabem de facto o que é que significam e a oportunidade que têm, não é? De ter uma pessoa com quem podem falar para fazer esse elo de ligação até... Exatamente, é isso mesmo, Cristina, sintetizou agora com essa expressão muito bem.
pergunta-me o que é o provedor de justiça. O provedor de justiça em Portugal, como em muitos outros países da Europa e não só da Europa, aparece como o elo de ligação entre os cidadãos e o poder. É isso mesmo. Falou de cidadania e de cidadão e eu gostava de saber se acha que as pessoas têm consciência do que é ser cidadão. Se os jovens sabem o que é cidadania e ser cidadão. Que direitos é que têm, deveres? Isso é uma pergunta muito interessante. Comecemos pelos jovens. Bem, ser cidadão, em geral, é ser membro da cidade. E a cidade tem muitas formas. Nós crescemos, a minha geração cresceu, entendendo que a cidade, ou seja, a comunidade que era parte, era a comunidade-Estado, a nação, Portugal. E evidentemente que ainda é. No entanto, os jovens hoje, é naturalíssimo que quando pensem na sua pertença a uma comunidade, tenham um horizonte muito mais largo do que o horizonte, digamos assim, do país. E bem que é, e fantástico que assim é. Coisa que na minha geração era uma coisa, algo longínquo, e na geração dos meus pais mais longínquo era. Eu estudei fora, eu saí para estudar, com várias bolsas de estudo, mas isso não era comum. O meu pai também, mas isso não era comum. Hoje, felizmente, é. E como é muito natural que recentremos de outro modo e vejamos de outro modo o conceito de cidadania, que é a visão que temos da comunidade à qual pertencemos. Mas mesmo que o recentremos ao ponto de já não entendermos que ela se restringe ao nosso estado de nacionalidade, que hoje se pode ter múltiplas pertenças, não apenas à comunidade política, que é Portugal, mas a outras, isso só nos enriquece. Uma coisa é certa, essa dimensão de pertença é uma dimensão humana e ficará sempre connosco. E nós precisamos de a ter. Por isso, cidadãos somos sempre. Cidadãos somos sempre. Podemos é ter múltiplos de cidadania. Podemos é entendermos quer cidadãos de Portugal, e nessa altura, por exemplo, se tem um problema, é ao provedor de justiça português que se dirige, quer cidadãos do país que nos acolheu onde estudamos, e nessa altura, se algum problema tivermos, é às instituições desse país que devemos dirigir-nos. O que não perdemos nunca, porque isso faz parte da nossa condição humana, é essa necessidade de pertencermos a algum lado e de nos sentirmos pertença de algum lado. O que penso que é uma riqueza imensa dos jovens de hoje é que podem ter isso acumulado, multiplicado, sem que lhes faça diferença nenhuma. Não apenas a cidadania de um Estado, mas, como disse, múltiplos de cidadania. E, portanto, é que haja a percepção de que sem alguma forma de cidadania não se é plenamente humano. Eu vou aproveitar essa abordagem que deu na sua resposta para introduzir aqui a próxima pergunta, que tem a ver com o espaço de cidadania, neste caso europeu, o espaço europeu, a nossa entrada e a possibilidade, como disse, dos jovens hoje em dia muito mais facilmente estarem e experimentarem outras realidades para além do seu país por nascimento. E proteger o modo de vida europeu é uma das prioridades da Comissão von der Leyen, afirmando que uma Europa é uma Europa que protege também e que deve defender a justiça e os valores. Já nas prioridades da presidência portuguesa do Conselho da União, refere-se a resiliência, promover a recuperação, a coesão e os valores. Os valores estão sempre por trás daquilo que temos em comum no espaço europeu. Gostava de ouvir falar sobre isto. O que são os valores? Que valores são estes? São os valores do espaço do Estado Democrático? Isso também é uma excelente pergunta. O espaço europeu é tudo menos um espaço, digamos assim, natural, não é? Que exista por um dado do destino ou da geografia.
Bem, Portugal também não tem muita naturalidade, se formos a ver, não? Também é um mistério a sua existência enquanto entidade política, mas pelo menos, como já existe há 9 séculos, nós já não perdemos tempo a pensar sobre isso. Agora, o espaço político europeu existe não há 9 séculos, mas há 60 anos. E é tudo menos um dado natural. Jovem. É jovem, como espaço político é jovem, e não é ser só jovem, é tudo menos um dado natural porque foi construído por nós. Foi querido por nós. Foi uma escolha. Foi um trabalho de arquitetura dedicado. E que tem no seu fundamento não mais outra coisa que não valores. O seu fundamento é esse mesmo, são os valores. Não são outras ideias de comodidade geográfica, de contiguidade, de destino. Não, pode ser uma ideia de destino, mas é uma ideia de destino forjado na partilha de valores, forjado naquilo em que acreditamos. É isso que nos une. E aquilo a que acreditamos basicamente é isto. Primeiro, acreditamos numa forma democrática de viver. E essa forma democrática assenta na ideia de que ninguém pode saber tudo em nome dos outros. E, portanto, como ninguém pode saber tudo em nome dos outros e arvorar-se saber tudo em nome dos outros, temos governos legitimados pelo voto e que exercem o poder enquanto forem legitimados pelo voto. Esta é uma das componentes. A outra componente é que os governos legitimados pelo voto são governos maioritários, queridos pelas maiorias, mas que nenhuma maioria tem poder absoluto. E que o governo da maioria, que é o fundamento da democracia, é legítimo na exata medida em que cumprir as regras que são as regras do jogo e que são aceitas por todos. E essas regras do jogo implicam um catálogo também de valores, de liberdades fundamentais que complementam a democracia. Este é o nosso modo de viver. É o modo de viver europeu. E é aquilo que nos distingue, é aquilo que nos une e é aquilo que nos fundamenta. E somos isso. E já não é pouco, acho que é muitíssimo. E por ser muito, vou retomar aqui uma ideia do seu discurso de tomada de posse que refere a independência, se calhar um destes valores. A independência perante o poder, a independência perante as partes, a independência perante a popularidade, está escrito. É uma mensagem que galvaniza. Mas é fácil materializá-la? Há tentações, ameaças que devemos estar atentos? Eu defini assim independência porque também faz parte do modo de vida europeu. Essa independência perante o poder, independência perante as partes, independência perante a popularidade, independência perante os 3 P's, poder, partes e popularidade, dentro do modo de vida europeu, dentro desse conjunto de valores, é normalmente o que caracteriza a justiça. E a justiça é independente. Sem justiça não há... Sem justiça não há Estado de Direito. Aquilo que eu há bocado disse de cumprimento de regras que toda a maioria tem de obedecer, é normalmente entendido como Estado de Direito. Ora, uma das exigências do Estado de Direito é que os cidadãos, mais uma vez os cidadãos, possam discutir perante órgãos independentes de justiça todas as decisões de poder que não entendam ilegítimas. Independentemente depois da decisão que venham a obter. E por isso é fundamental que as instituições de justiça tenham essa tal independência. E eu, quando disse isso, não inventei nada. É aquilo como nós, quando resumimos a independência da justiça, entendemos a independência perante o poder. Não há poder nenhum que diga como devemos atuar quanto às instituições da justiça. Independência perante as partes. Quando alguém se nos coloca um problema, nós temos de olhar com imparcialidade. Independência perante a popularidade, que é tomar decisões do a quem doer. Independentemente da questão de saber se vão agradar ou não. É difícil? Não. Isto é dificílimo. E nos tempos que correm, aquilo que é mais difícil, acho eu, é o terceiro P. Independência perante a popularidade. Porque
o espaço público é muito intenso, é muito dinâmico, está em mudança estrutural e a pressão, às vezes, para decidir num certo sentido é muito grande. Portanto, há essa tentação. Pode haver. É Temos que humana. estar atentos. É humana. E continuando nesta linha que nos ajuda a aprender e a crescer com conhecimento, a professora catedrática da Faculdade de Direito da Universidade de Nova Lisboa, que também já foi membro do Tribunal Constitucional e autora de estudos de Direito Público e Constitucional, consegue-nos explicar aqui hoje, nesta conversa informal, porque é que em 2021, no Estado Democrático, as mulheres continuam a ser maioritariamente afastadas das esferas de decisão e de poderes? Por uma existência milenar. É um grande mistério porque é que a humanidade se foi organizando assim, não é? Em todas as suas expressões, em todos os seus avatares. Porque é que se foi organizando relegando a sua metade feminina, para o espaço da invisibilidade. Foi isso. E isso aconteceu em todas as, chamemos-lhe assim, civilizações ao longo da história. E, portanto, também foi o modo de vida europeu, ou melhor, foi graças aos valores que sustentam o modo de vida europeu e que só começaram a ser plenamente afirmados após a segunda metade do século XX, que essa realidade milenar começou a mudar. É uma mudança tremenda. Eu penso que foi a grande revolução do século XX. O século XX teve muitas revoluções, muitos acontecimentos, mas a revolução mais profunda, mais perene, esperemos que seja perene, mas de todo modo, com mais consequências para a vida de todos nós, para a condição humana, foi a revolução na chamada condição feminina. Essa revolução foi o resultado natural de um valor que nos orienta, que também orienta o tal modo de vida europeu, aquele que é nosso. E é este o valor. É o valor do artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos os seres humanos, pelo simples facto de o serem, nascem livres e iguais em direitos. E, portanto, se isto é aplicado a qualquer pessoa, independentemente... Isto não é uma descrição, não é um juízo de facto. Isto não é verdade. Não. As pessoas não nascem livres e iguais. O que isto quer dizer é que as pessoas têm de ser tratadas com igual consideração e respeito. É uma prescrição, não é uma descrição. Como isto é a parte essencial do que nós acreditamos, nós começamos a aplicá-los também às pessoas masculinas e femininas. E daí a grande revolução, que é a grande revolução do século XX. E o sair desse espaço de invisibilidade leva-nos à necessidade das mulheres se exporem mais também. Que às vezes por educação é difícil, porque é incutido que sejam a humildade e não se exporem, não mostrarem a sua ambição. E eu vinha-lhe perguntar agora, pedir agora que desvendasse um bocadinho do seu dia-a-dia. Expõe-se muito pelo lugar que ocupa, como é evidente, e alguma vez se sentiu melindrada por ser mulher no mundo do direito, e se ainda se nota no mundo profissional, ou não? Claro que sim, se ela andasse distraída. Senti muitas vezes, quer dizer, era um mundo... Basta que quando eu resolvi ir para Direito e quando comecei a estudar Direito e quando comecei a encarar a minha vida profissional, foi no princípio dos anos 80, porque eu já sou de alguma idade, digamos assim. E pouco tempo antes, quer dizer, até 74, 14 anos antes, um dos setores mais vedados às mulheres em Portugal, proibidos por lei, eram justamente as profissões jurídicas. Olha, a profissão da magistratura, não podia haver mulheres magistradas em Portugal, e a diplomacia, que teve sempre uma forte procura por parte de juristas. Portanto, o mundo da justiça, o mundo do direito, e lhe digo, era visto
como pouco recomendável para as mulheres. E a razão pela qual isso acontecia era esta, é que a partir do princípio, quando há pouco me perguntou pela independência perante os 3 Ps, pressupõe que quem exerce estas funções tenha recursos de racionalidade que lhe permitam a imparcialidade, a independência. E partiu-se do princípio que as mulheres não tinham, coitadas. As mesmas, quer dizer, não estavam à altura das exigências racionais e de serenidade que a justiça exige. Mas relacionado com as emoções? Pois, porque a ideia também era por condição, eram seres muito próximos das emoções, seres vocacionados para exprimir estados emocionais e não para pensar sobre as coisas. E hoje em dia as emoções que são tidas como tão importantes, não é? Só se fala em inteligência emocional, na importância de dominarmos a nossa inteligência emocional, percebemos, talvez finalmente, ou ainda bem, que as emoções são importantes. Pois que não há esta separação um bocado tola entre a racionalidade pura, que seria, de acordo com este modo de pensar, um apanágio do masculino, e a emoção pura, que seria, neste modo de pensar, uma característica, uma condição existencial do feminino, e que, por isso, explicava que o feminino ficasse confinado, o termo agora da moda, à casa. Exato. E ainda bem que os equilíbrios também tendem a aparecer, não é? Apesar Ainda de bem, tudo, não é? ainda bem, é verdade. Isso é Podem uma dar reflexão interessante. E aparecem, e esse conflito, esse equilíbrio, ou a ausência de conflito entre razão e emoção, e o equilíbrio entre todas essas componentes, aparece formulado e aparece difundido como ideia correta, também muito por causa do progresso da ciência, o que significa que a aproximação à verdade... É a racionalidade, a ciência. A ciência não é, olha que não é só. Eu lhe garanto, eu como professora universitária lhe garanto, não há cientista bom que não ame o objeto do seu estudo. Ninguém compreende aquilo que não conhece e ninguém conhece aquilo que não ama. Portanto, há também na ciência, e lhe digo por experiência, por aquilo que tenho observado, há também na ciência, na procura da verdade, uma entrega afetiva, um reconhecimento afetivo, não racionalmente sintetizável pelo objeto de estudo. Não conseguimos trabalhar racionalmente uma certa matéria se não tivermos em relação a ela uma qualquer empatia, um qualquer afeto que não podemos explicar. E esse afeto, na ciência isso é fundamental, esse afeto comunica-se aos nossos pares. Quem trabalha na ciência precisa de uma comunidade de pares para poder ser reconhecido, validado, com quem falar. E os laços que essa comunidade tece nunca são puramente racionais. São outra coisa. Portanto, também aí a totalidade do humano está presente. Isso leva-me para a educação, para as questões da educação. Mas vou-lhe dizer uma coisa que se calhar não está à espera, que é o prazer que eu estou a sentir de aprender consigo, com as suas palavras, neste pequeno momento, e a importância também agora das novas tecnologias poderem levar mais longe a disponibilidade de termos recursos, e recursos por vezes são pessoas que nos ajudam a aprender e a ver o mundo de diferentes perspectivas e racionalizá-las ou enfim, equilibrá-las com as nossas emoções, mas para podermos ter um espírito crítico e fazermos as nossas escolhas e as nossas opções. E vamos falar um bocadinho sobre isso mais à frente, mas para tornar agora mais descontraída a nossa conversa, vou introduzir o humor e perguntar-lhe se há também inteligência no humor e se é possível em cargos de tanta responsabilidade e que se debatem com assuntos tão sérios, às vezes até dramáticos, se é possível manter o humor. O humor não é só um sinal de inteligência. O humor, o riso tem um efeito, como diria eu, solvente, ajuda a dissolver os nós.
os impasses, os obstáculos e os confrontos. Não sei se lembra, porque isto já é uma questão geracional, isto é uma conversa entre gerações, de um romance que depois deu origem a um filme, de Umberto Eco, que teve imensa popularidade quando deu, noutra geração, O Nome da Rosa. Ora, O Nome da Rosa, a história é uma história fabulosa. A história do Nome da Rosa era esta. Andava-se à procura de um livro perdido de Aristóteles sobre o riso, sobre a comédia. E não se queria, o Jorge de Burgos, que era digamos, a cúpula do mosteiro beneditino onde havia que preservar a ordem, não queria de maneira nenhuma que fosse encontrada essa obra perdida sobre o riso, a capacidade de rir e a razão do humor, porque seria o começo da contestação da própria ordem e do risco de desagregação da ordem. Portanto, ele era o repositório da autoridade, daquela autoridade forte, existente. Queria manter aquele modo de estar, e aquilo que mais temia é que houvesse a divulgação da reflexão aristotélica sobre o riso e sobre o humor. Portanto, isto diz tudo. Diz tudo sobre a importância que o humor tem no desenvolvimento do nosso espírito crítico, digamos assim. E, portanto, tal como sem uma comunidade não somos humanos, sem humor também não somos, porque ajuda a ver a realidade de acordo com a dimensão que ela tem. Coloca questões de uma forma quase que subreptícia, não é? Às vezes até de forma frontal, mas coloca questões. E justamente é isso. O humor questiona, o humor interroga, o humor inquieta. Confronta. É bom. É ótimo. E agora, regressando aqui à nossa Europa, nesta coleção das europeias, acha que as mulheres portuguesas se sentem europeias? Vou fazer uma pergunta que estou desejosa de ouvir a resposta. Sente-se uma portuguesa da Europa ou uma europeia de Portugal? Nunca tinha formulado as coisas assim. Mas pensando bem, eu sinto-me uma portuguesa da Europa. Por quê? Sei lá, a forma como defino. Eu defino-me como portuguesa, identifico-me. Isso tem que ver com uma questão de identidade, não é? O que é que eu sou? Eu sou portuguesa, primeiro, e sou europeia logo a seguir. Aliás, nasci em África, portanto também sou africana por afinidade. Ou seja, é uma questão de identidade. Quem são os meus próximos? Com quem é que eu me identifico? Com muita gente, mas identifico-me com aqueles que falam a minha língua, com aqueles que partilham os meus valores. Mas identifico-me primeiro como portuguesa e depois como europeia. Sim. E também poderá ter a ver com sentimentos de segurança, a tal pertença que falava no início, e o tal espaço e comunidade a que pertencemos, dá-nos segurança. Quer dizer, eu não direi que é segurança, é identificação. Quer dizer, o que é que nos... Vai para além. Vai para além da segurança. Como é que se definiria assim? Se perguntasse o que é? Bem, eu diria o que é que eu sou, pois eu sou portuguesa. Sou europeia. Sou uma portuguesa europeia nascida em África na segunda metade do século XX. Isto define-me. E uma cidadã do mundo. Porque a sua voz chega a todo lado. Não sei. Não tenho essa pretensão. Hoje em dia, com a emergência da era digital, o mundo tornou-se mais pequeno. Portanto, podemos estar em todo o lado com pessoas que se identifiquem com aquilo com a palavra que transmitimos e que têm a oportunidade de ouvir. E isso também caracteriza muito o século XXI, não é? Vai ter diferenças
Imensas. Imensas por causa também disto. Imensas. Eu penso que, por um lado, nós não contávamos com essas diferenças. Também isto é uma perspectiva geracional. Se for ver aqueles filmes de ficção científica que abundavam no século XX sobre como seria o mundo da terceira década do século XXI, a ideia que nós tínhamos era que o que vinha aí de novo era a capacidade de nos deslocarmos. Sempre os filmes de ficção científica era sempre isso. Alguém estava em Lisboa, ia jantar a Paris porque se desmaterializava num local e era materializado em Paris. Portanto, estava em Lisboa às 7h30, às 8h estava a jantar num belo restaurante em Paris. Não foi isso que aconteceu, mas aconteceu algo que os filmes de ficção científica nunca tinham podido antecipar. É que alguém que está em Lisboa fala diretamente com alguém que está em Pequim. E participa na mesma reunião? E participa na mesma reunião. Isso nós não tínhamos antecipado. Sempre tivemos a ideia de que o mundo se encurtaria e que a noção de território perderia relevância. Que a territorialização das nossas atividades perderiam relevância. Aquilo que veio a acontecer é que a territorialização das nossas atividades perdeu relevância, não por termos transformado radicalmente a forma de nos deslocarmos, mas porque transformámos radicalmente a forma de comunicar. E isso é uma mudança fantástica. Fantástica. Como todas as mudanças, tem custos. Tem custos. Mas é absolutamente fantástica e chegou sem poder ser antecipada. Eu acho que o mais saboroso de tudo isto é que nunca ninguém imaginou que o século XXI seria isto. Seria a grande revolução de já não estarmos confinados a um território, para usar novamente a expressão confinado, porque poderíamos estar em todo lado pela mais humana das nossas qualidades, que é a capacidade de comunicar com o outro. É sério. Nós somos humanos pela capacidade que temos de comunicar. A linguagem é um dado fundamental da humanidade. E aquilo que esta revolução trouxe foi a possibilidade de exercermos a linguagem sem nenhumas fronteiras. Isto é qualquer coisa de extraordinário. Não consigo definir. Que bom. Quando É chegamos bom. a essa... É bom, embora, como tudo o que é muito bom, Tem riscos. tenha custos grandes. E cabe-nos a nós fazer a transição percebendo isso, olhando para trás, nos outros momentos em que a humanidade deu saltos tremendos graças ao avanço científico e técnico, os custos que isso trouxe, olhar para trás e fazer tudo para que este novo grande salto se dê, mitigando os custos. Aceitar posições como a sua prejudica o papel de ser mãe? Implica sacrificar a família? Não pude ter filhos. Portanto, tenho essa condição marcada na minha existência, embora seja um problema que já... Mas não tenho isso inscrito na minha experiência. No entanto, eu olho para o lado e sei que isso foi o drama de muitas mulheres. E é o drama de muitas mulheres. Não foi na minha existência, mas é o drama de muita gente e que condicionou muitas vidas e impediu a plena expressão das pessoas. É uma pena. Portanto, também temos que lutar para que no futuro as novas gerações as capacidades humanas que as pessoas têm de desenvolvimento, de plena expressão, não sejam embutadas por todos esses limites. Foi um drama de muitas mulheres, particularmente das mulheres da minha geração e mais velhas que eu, que deram os primeiros passos na vida profissional e que se viram, às vezes, em condições muito amarguradas, divididas entre uma coisa e outra e muitas vezes culpabilizadas por não estarem
à altura de ambas ou por sentirem que não estavam suficientemente à altura dos compromissos familiares. E isso leva-nos para o modelo de sociedade que, como também já disse um bocadinho, somos nós que construímos, não é natural. Podemos esperar que as mulheres neste século XXI tenham melhores condições para poder escolher, fazer as suas opções de vida, profissionais, esperando uma equivalente remuneração, independentemente de optarem por profissões ou tarefas mais tipicamente relacionadas com a componente masculina ou feminina, ou a apetência natural para a maternidade. Será possível, ou como é que imagina um modelo em que se conciliem estes interesses sem prejudicar nenhuma das partes? Mas, quer dizer, não é só possível, como temos o dever de lutar para que isso seja assegurado. E temos, ou seja, para que a amargura, o sofrimento que mulheres, nomeadamente as mulheres de primeira geração da vida exterior à casa, passaram por se não se sentirem à altura de todas as tarefas, que esse sofrimento não volta a ser repetido. Por uma razão muito simples, não pelo sofrimento em si, o sofrimento é próprio da condição humana, mas por outro motivo. Eu penso a razão pela qual nos empenhamos profundamente na manutenção destas conquistas e destes valores. Não é apenas pelas mulheres, é pela humanidade no seu conjunto. É porque todos nós somos muito mais pobres, a humanidade é infinitamente mais pobre, se não permitir o desenvolvimento das capacidades de todos os seus membros como espécie. Portanto, nós não nos podemos dar ao luxo de desperdiçar as imensas potencialidades do humano, sendo essas potencialidades próprias de metade da espécie, que é a metade feminina. E por isso, em nome dessas potencialidades, temos de dar garantia a todas as pessoas de que o desenvolvimento delas como pessoas não é embotado, não é impedido por adversas circunstâncias sociais. É esse o nosso dever, é esse o nosso compromisso. Maria Lúcia Amaral, nós vamos aproximando do fim, com muita pena, porque é tão interessante falar consigo. Mas agradecendo mais uma vez ter aceito este desafio, este convite, perguntava se é a provedora que todos os portugueses merecem. É uma frase que está mais uma vez na sua tomada de posse, no seu texto de tomada de posse, e sente que quando terminar o seu mandato como provedora vai deixar uma instituição fortalecida. É tão importante este elo de ligação à governação, até por estas questões que acabou de falar. Que mensagem gostava de deixar para quem está a acompanhar esta conversa? Vamos por partes. Se eu tivesse que escrever esse discurso hoje, 4 anos depois, já não falava de portugueses, e só de portugueses. Porque uma coisa que os 4 anos me ensinou é que das pessoas que mais precisam da minha intervenção neste momento são aqueles que estão entre nós e que não têm cidadania portuguesa. Portanto, eu diria que se fui a provedora que todos os portugueses mereciam, isso terá que perguntar aos portugueses, não a mim, porque eu não sei. Só sei neste momento que eu não falaria apenas em portugueses, como falei há 4 anos. Depois, eu obrigada por me perguntar essa mensagem e ligá-la à instituição. Algo que eu não mudaria, foi isso que disse há 4 anos, que queria deixar, quando terminasse, uma instituição robustecida no seu núcleo essencial. Essa é a mensagem que eu quero deixar. Eu disse isso porque acredito verdadeiramente na necessidade de termos instituições democráticas fortes e sólidas. Sabe? As instituições ficam, as pessoas passam. E
é o nosso modo de vida, os tais valores que há bocado falámos e que nos sustentam como europeus, que nos ligam como europeus, são valores que só podem ser servidos por instituições que fiquem, mesmo que as pessoas passem. E as instituições têm de ser para ficarem e para se adequarem aos valores que servem, têm de ser realmente lugares fortes de cultura, de socialização, de trabalho conjunto. E por isso, a mensagem que eu deixaria era esta. Não pensemos que podemos dispensar as dimensões institucionais. As instituições são verdadeiramente muito importantes, embora às vezes pensemos que não, a intensidade do debate público seja muito demolidora de todas as instituições, mas nós não estamos em condições de as dispensar. Portanto, eu deixaria esta mensagem. Lutar por isso. Lutar por ter instituições fortes. Ter uma provedoria de justiça forte. Ter um parlamento português, europeu, luxemburguês, letão, o que quer que seja, forte. Ter fortes instrumentos de justiça. Lutarmos pela solidez destas nossas instituições no plano nacional e no plano europeu, é algo que não nos deve nunca demover. Obrigada por estas palavras e obrigada por cada uma destas suas palavras. E para quem nos está a ouvir, façam acontecer e lutem por aquilo em que acreditam. Divulgar nas vossas redes sociais estas conversas e vai inspirar, vai encorajar. Podemos começar por aí, pela nossa esfera de influência. Obrigada e até breve, até à próxima conversa.